Ele tem, na real, 5 jogos de 60 pontos na carreira, à frente de Michael Jordan, Bruno, que tem 4. Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta, mais um bloco aqui. E hoje vamos de novo de rodada NBA. Vamos aqui comentar os jogos que aconteceram na noite anterior. Estamos gravando aqui no dia 27 de fevereiro de 2023. E o assunto principal não podia ser outro, Filipão. Damian Lillard, 71 pontos na vitória do Portland Trail Blazers sobre o Houston Rockets. O cara anotou praticamente 3/4 dos pontos da equipe, bateu seu recorde da carreira e, né, mais uma dessas pontuações absurdas que a gente tá vendo nessa temporada depois do Donovan Mitchell. Agora temos Damian Lillard também quebrando a barreira dos 70 pontos. Vamos falar também de Atlanta Hawks, né, jogou contra o Brooklyn Nets, mas principalmente tá de técnico novo, aí Quinn Snyder deve assumir a equipe de Atlanta e a gente finaliza com o Sacramento Kings, que a gente ganhou do Oklahoma City Thunder, mas a gente tá devendo falar do Kings, Filipão, mas pelo outro jogo que eles fizeram, a super vitória contra o Los Angeles Clippers, talvez um dos melhores jogos da temporada regular até agora. Antes da gente começar aqui, Filipão, é hora dos recados e dos agradecimentos. Filipão, eu sei que deve ter muito mais agradecimentos do que eu pra fazer, porque ele esteve envolvido aí em transmissão ao vivo. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, Filipão. Estão deixando a gente sonhar, Bruno Silva. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo uma vez mais o Live Basketball BR, mas o convite veio basicamente do Fórmula de Basca do queridíssimo Léo. Então, além de agradecê-los humildemente pela oportunidade, por confiar no trabalho da gente, foi uma experiência muito legal, Bruno. Foi assim, uma realização de um sonho poder transmitir um jogo pela primeira vez, por mais que não tenha sido em TV aberta, com imagem e tal, mas a experiência de comentar, passar para o ouvinte a minha visão, a minha análise do jogo enquanto ele ocorre, e foi um jogaço, diga-se de passagem, né? O Lakers promoveu a maior virada da temporada. Então eu tenho que agradecer só, Brunão. Então não apenas foi só isso, mas foi com gente bacana, gente que a gente gosta. Então eu peço pra galera também dar uma força pro Live Basketball BR e pro Fórmula de Basca. E chegaram aqui também, curtam já esse vídeo, falando do vídeo de hoje, né? Exatamente, se você tá chegando aqui agora aí, do pessoal do Live Basketball BR, já curte aqui o vídeo, já assina o canal 3 Pontos e a Falta, que a gente tá soltando vídeos toda semana pra falar dos principais assuntos da liga. Então, já cola aqui com a gente também, fortalece o rolê, né? YouTube aqui, da NBA no YouTube cada vez mais crescendo. Filipão, vamos lá, vamos começar aqui com essa grande atuação individual aí do nosso querido Damian Lillard. O Blazers vence por 131-114. Damian Lillard sozinho marca 71 pontos, assim. Simplesmente espetacular, cara. E eu vejo muito eu acho muito interessante que essa atuação, né, individual ela tenha vindo nesse jogo específico, porque o Lillard, ele deu uma entrevista semana passada, né, falando sobre o Blazers vai tancar. Ele fala um pouco sobre o time, né, a situação do time, e ele fala um pouco sobre a situação dele, né. E eu acho que ele toca muito em um assunto que a gente repetidas vezes escuta sobre o Damian Lillard, né, quando a gente começa a falar desse jogador, que é a questão do, né, essa percepção generalizada de que é um cara talentoso demais para um time que parece não ter ambições do tamanho do talento dele. E aí ele fala que não, assim, eu acho que as pessoas não dão tanto valor assim pelas coisas que eu faço porque eu tô aqui. E aí ele fala, mas eu sei que isso vai mudar se eu ganhar um título. Ele falou com essas palavras, assim, acho que as coisas só vão mudar quando eu ganhar um título. Então, assim, não queiram me ver motivados, meio que numa vibe, não queiram me ver motivados pra ganhar um título, sabe? E logo em seguida vem esse jogo de 71 pontos, que mostra um Lillard super vivo, Filipão. Mas fica aquela questão, né? Será que isso é o suficiente pro Blazers? Brunão, e o legal da pontuação dele de ontem é que é algo que, assim, infelizmente a mídia não dá vazão e atenção ao Portland Trail Blazers, justamente pelo que você mencionou.
que é um time que não tá querendo ou não competindo, não é um time que vai chegar a lugar nenhum, vamos ser bem honestos. Mas eu vou chegar lá. Antes, essas pontuações do Dame, portanto, Bruno, não são algo de ontem. Dos últimos 20 jogos, Bruno, o Dame tem 6 jogos de 40 pontos, um de 50 contra Cleveland Cavaliers, um de 60 contra o Utah Jazz e o de ontem de 70 contra o Houston Rockets. Nessa arrancada de 20 jogos, Bruno, ele tem tido uma média de 39 pontos e sem contar, como eu falei, ele fez 26 pontos no All-Star Game, fazendo bola de 3 do logo e ganhou o torneio de 3 pontos. Ou seja, talvez estejamos vendo o Dame Lillard na melhor forma da sua carreira, o que é algo incrível. E ontem o jogo, Bruno, foi uma coisa assim, antológica, histórica, porque eu até mandei mensagem pra você, eu tava fazendo o jogo do Lakers pelo Live Basketball BR, depois eu engrenei no jogo do Kings, mas quando eu vi que o Dame tinha 50 pontos em 3 quartos, Bruno, eu fiquei absolutamente chocado. E o pior de tudo, ele fez 50 em 3 quartos, e no quarto quarto estavam só 10 pontos na frente do Rockets, que é uma equipe super frágil, ou seja, não foi um jogo em que ele tirou onda, assim, porque não, ele quis, né? Não foi. Ele precisou, eles precisaram de cada um desses pontos dele. E foram, né, terminou, Bruno, 71 pontos, 6 rebotes, 6 assistências em 39 minutos. Foi algo que nunca foi feito antes, nunca ninguém fez 70 pontos jogando menos de 40 minutos. A estatística que eu mais gosto, Bruno, ele teve 80% de true shooting ontem. Nossa senhora. Ele terminou o jogo com 22 de 38 de quadra, 13 de 22 de 3 e 14 de 14 arremessos livres. O cara tava afiadíssimo. É só o quinto, Brunão. Perdão. Ele tem, na real, 5 jogos de 60 pontos na carreira à frente de Michael Jordan, Bruno, que tem 4. Jesus amado. Então é o Will Chamberlain, que tem uma cacetada, Kobe Bryant, Dame Lillard com 5 agora e o MJ com 4. Então, Brunão, respondendo a abertura do bloco, né? Cara, em termos de pretensão, foi uma vitória super importante, porque Minnesota e Oklahoma perderam ontem. Então, assim, o Portland tá em 11º, mas agora é só 3 vitórias atrás de Phoenix. Então, assim, é uma loucura pensar nisso, né? Assim, tudo bem, eles têm uma temporada muito aquém, mas 3 jogos atrás de Phoenix tá tendo uma temporada né, eles estão numa arrancada agora. É aquela situação em que, assim, o Blazers pode tanto ficar pelo play-in, quanto ele pode arrumar uma vaga direta nos playoffs, né? Assim, exato. Eles estão naquele miolo ali do Oeste que... Exato. Basicamente qualquer coisa pode acontecer com esses times, né? Tá muito imprevisível essa situação. E a gente quer ver o Dame Lillard nos playoffs, senhoras e senhores. É isso, cara. A gente quer ver, Bruno. Ele é um cara que, além de ter números assim, fantásticos regularmente, ele é um cara que cresce nos playoffs. Quem não se lembra do tchauzinho icônico que ele deu pro Paul George e pro Russell Westbrook em Oklahoma? Quem não se lembra do ano passado, em que ele teve séries incríveis também, fazendo sempre o Dame Time? Mas como você falou, Bruno... Em 2021, que ele leva a série contra Denver Nuggets a 5, 6 jogos na raça, né? Por conta própria, sozinho, né? Sozinho. Porque o time não tava conseguindo parar o Jokic e o resto do pessoal. E a impressão, infelizmente, que dá, Bruno, é realmente que o Blazers não quer ir para os playoffs. Eu acho que o Blazers tá tentando claramente ir pro tanque. Quando eles trocam o Josh Hart e o Gary Payton, pra mim é um claro indício, Bruno, que eles não querem vencer agora. O que eu acho que é um pecado quando você tem um cara do calibre do Dame Lillard, que, Bruno, como eu falei, tá na melhor fase da carreira dele, na minha opinião, e ficou lá. Ele podia ter pedido pra sair, assim como o CJ McCollum acabou saindo. Ele podia ter pedido naquela ocasião, gente, não gostei, não vou poder ganhar aqui, preciso sair. Acho que até a torcida, a cidade estava pronta para que ele saísse, ele não o fez, e algo me passa que, obviamente, a diretoria, Bruno, deve ter convencido ele a ficar. Olha, estamos trazendo Chauncey Billups, que é um cara que ele gostaria. Chegaram a montar, fazer peças interessantes ao redor dele, mas o time não vingou. E tão rapidamente, é incrível, né, Bruno? Assim, é um time novo que se montou para essa temporada e eles já praticamente ejetaram, né? Eles praticamente já abriram a mão desse time quando fizeram essas 2 trocas. E eu acho que
O fato do Blazers ter, Bruno, a quarta pior defesa da liga, considerando 116,5 pontos por 100 posses de bola, que é pior do que San Antonio Spurs nas últimas 5 semanas, o que o Dame tem conseguido fazer, apesar disso, é louvável, e eu fico assim, é uma pena. Eu fico assim, curioso, portanto, para ver o que ele vai fazer nessa off-season. É meio melancólico mesmo, eu acho, assim, porque as entrevistas que ele dá, ele claramente me parece que o desejo maior dele é ganhar em Portland. O que ele mais quer é isso. Ele quer ser o cara que quer ser campeão numa franquia fora das mais badaladas, né? Eu acho que talvez ele acredite que isso ajude a validar mais, né, a carreira dele do que se ele pega um caminho, entre aspas, mais fácil, né, e vai jogar num Warriors da vida, vai jogar num Lakers, vai jogar, né, num time com outros grandes astros que possam ali ajudar ele, né. Mas o time não colabora, né, cara? O time não colabora. É muito estranha essa situação, sabe? Que eles conseguem, de alguma forma, né, talvez se aproveitando dessa vontade do jogador, manter ele lá numa situação que claramente não favorece ele. É muito esquisito isso, assim, e eu sinto que é uma conversa que se repete, a gente mesmo, aqui já no 3 pontos de falta, quando a gente fazia só podcast, né, não fazia vídeo aqui no YouTube, a gente já falou isso, eu lembro de ter falado isso pelo menos umas 2 vezes, assim, é uma situação estranha e que é bizarro que a gente não veja uma resolução, nem pra um lado nem pro outro, né, Portland fazendo um investimento maior, trazendo um time que realmente tem chance de competir, ou o Lillard indo pra um outro lugar que dê a ele condições de ganhar, né? O problema é que eles não têm opções, Brunão, né? Assim, a única coisa que eles podiam fazer pra maximizar o Lillard era trocar o McCollum. E eles o fizeram. E não deu certo. Agora, quando você pega nesse elenco atual, cara, quem são as peças que você poderia trocar pra trazer melhores opções? Não tem. Quase ninguém. Praticamente ninguém, né? Então, é um elenco muito engessado, que tem boas peças, né? Tem assim, algumas coisas interessantes, mas que, obviamente, não vai competir, Bruno. Não. Principalmente no Oeste, agora com o KD em Phoenix, o Lakers em plena ascensão, com o time remodelado, com o Clippers também, com o Memphis Grizzlies, com o Denver Nuggets, ou seja, eu tenho a impressão, pra finalizar, que se eles ficam de fora do play-in, Bruno, não tem clima pro Lillard ficar, não tem porquê. Eu também acho. Bom, vamos então aqui agora mudar de time, mudar de assunto, falar rapidinho aqui de Atlanta Hawks. Hawks que venceu, né? Venceu o Brooklyn Nets, 129-127, vitória apertada. 2 times que estão ali em lugares, estão próximos um ao outro, um do outro da tabela. E acho que o mais interessante aqui, Filipão, é que essa vitória ela vem junto também de notícias sobre treinador, né? Quinn Snyder tá de volta à NBA, aí, segundo o Shams Charania, do portal The Athletic. Ele vai ser o novo treinador do time de Atlanta. Vai ganhar 8 milhões por temporada. Tá vindo para substituir o Nate McMillan, que foi demitido há 3 dias. E a sucessão dos fatos, Filipão, é difícil a gente pensar em outra coisa que não seja o descontentamento do time com o treinador, né? Porque, assim, Hawks estava vindo numa fase terrível essa temporada, apesar de ter se reforçado bem, né? DeJounte Murray tá aí, em teoria era um time que parecia que tá a fim de aspirações maiores, o que é muito interessante, levando em conta que, foi um time que chegou em final de conferência, né? Com essa mesma equipe, conseguiu chegar na final de conferência 2 anos atrás. E vinha esses rumores de descontentamento com o Nate McMillan, já tinha até vindo papo que Trae Young talvez poderia pedir pra ser trocado, porque não tava afim e tal. Clássico caso de vestiário rachado. Aí o cara vai embora e o time ganha de uma das equipes que tem tido um desempenho mais sólido recente na liga, que é o Brooklyn Nets. Mesmo sem Kevin Durant e Kyrie Irving, montou uma defesa muito boa, tava ganhando jogos que ninguém achava que poderiam ganhar, né? Ou seja, uma equipe que tava em viés de alta e ainda assim eles conseguiram vencer. E eu diria mais, eu diria que pra mim a vitória mais contundente e expressiva foi na sexta-feira contra o Cleveland Cavaliers. Porque a gente tava mencionando, você tava muito legal, Bruno. A gente tentava entender, né, cara, qual será o problema desse Atlanta Hawks? Que é um time que chegou na final de conferência, depois despencou, mesmo tendo se reforçado. Será que seria problema de vestiário entre o DeJounte Murray e o Trae Young? Ou de fato era o Nate McMillan?
Então, quando o Nate é despedido, Bruno, e eles vão e vencem o Cleveland Cavaliers, que é a melhor defesa da liga, Bruno, fazendo 136 pontos, eu falei, peraí, alguma coisa aconteceu. Porque o curioso é que o Hawks, Bruno, no ano passado, era o segundo melhor ataque da liga. E hoje é só o 16º. Eles foram de 37% de bola de 3 para 34%. Foi um dos maiores. O que é estranho, porque em teoria a chegada do Murray vinha para facilitar o Trae Young, né? Ele ter mais espaço na quadra, poder chutar mais de 3, né? Pois é estranho isso mesmo. Então Bruno, mas assim, cara, milagrosamente, curiosamente, quando o Macmillan sai, eu já mencionei, eles atropelam a melhor defesa da liga e fazem 129 nesse time defensivo do Nets. Contra o Cleveland, a propósito, eles chutaram 59% de quadra e 53% de 3. Sendo 34 pontos do Trae Young, 25 do DeJounte Murray. E agora, ontem à noite contra o Brooklyn, foi 50% de quadra e 53% de 3 de novo, com 34 pontos do Trae Young e 28, perdão, do DeJounte Murray. Ou seja, não é possível que de uma hora para outra as bolas começaram a cair milagrosamente. Não é. Então eu realmente percebo que a gente pode estar vendo uma ressurreição daquele Atlanta Hawks de 2 anos atrás por conta do treinador. Como você trouxe, o Snyder não foi anunciado oficialmente ou efetivado oficialmente, mas caso chegue, Bruno, o maior traço desse cara, o maior traço do Utah Jazz dele era a defesa. Então eu tô muito animado pelo Atlanta Hawks para ver como é que esse cara pode ajeitar essa defesa. Porque se ele combinar, Bruno, esse ataque e melhorar a defesa, que só é a 21ª da liga, eles podem sonhar. E podem crescer numa hora muito chave da temporada. Por quê? Porque a tabela ajuda, Bruno. Nos próximos 6 jogos, eles pegam 3 vezes o Wizards, 2 vezes o seu Heat, que não ganha de ninguém, e o Blazers. Ou seja, eles têm totais condições de engatar as 6 vitórias seguidas e se consolidar naquele leste que tá tão aberto, Brunão. E outra coisa, se vão a 6 vitórias seguidas, a chance deles pularem para quinto, sexto e ficarem ali na frente do Nets e do Knicks é alta. O Nets vai cair, né? O Nets, assim, não vai se manter ali mesmo. Agora, o Knicks, que pra mim é o time do momento ali na conferência, tirando, obviamente, o pelotão de frente, vai brigar diretamente contra o Atlanta Hawks, que é o rival direto ali, né, Brunão? É o maior rival hoje. E com a possibilidade, talvez, de se pegarem de novo em playoffs, né? Hawks e Knicks ali na primeira rodada. Exatamente. Quarto e quinto seria, né? Uhum. Então, há essa chance. Gosto, Brunão, que eles mantiveram o Collins, porque se você tem uma ascensão dessa agora com um treinador novo e tem menos peças, é uma coisa. Mas quando o time se mantém, né, mantém o talento jovem, mantém aquela espinha dorsal que já chegou longe, o time tem tudo para vingar. Adicionaram o Sadiq Bey, que é uma excelente peça, e para mim o melhor, esse ano ainda, o Bojan Bogdanovic, perdão, o Bogdan Bogdanovic, o Bojan é o do Detroit Pistons, o Bogdan Bogdanovic praticamente não tinha jogado, ele veio de lesão muito séria, e ele voltou, Bruno, não apenas voltou, como tem feito jogos muito bons indo do banco. Ou seja, gente, tá tudo numa crescente pro Atlanta Hawks, então olho nos caras, porque a gente pode estar vendo uma ressurreição aqui. Tá certo. Pra gente fechar aqui esse vídeo aqui, vamos comentar. Na verdade, a gente tá fazendo um truque aqui, Filipão, porque eu tenho certeza que a gente vai falar desse jogo, mas a gente vai querer falar mais do jogo que aconteceu antes desse jogo aqui, que foi o jogo do Sacramento Kings, né, contra o Thunder. Teve vitória de 124-115. Obviamente a gente pode falar um pouco disso, mas a gente tá dando isso como desculpa pra falar do Kings, porque precisamos falar do Sacramento Kings, Filipão. Se envolveram apenas, né, tiveram a vitória contra o Los Angeles Clippers, jogo que foi para dupla prorrogação, estreia do Russell Westbrook no Clippers, e disso daí saiu apenas o segundo jogo com a maior pontuação da história da liga, 176 Kings, 175 Clippers. Foi um espetáculo, cara. Talvez o melhor jogo da temporada regular até agora, na minha opinião, assim. Talvez um dos melhores jogos da temporada regular da história, né, Bruno? Uhum. Porque foi o segundo maior pontuação de todos os tempos. Mas, Bruno, assim, é legal a gente falar desse jogo especificamente, mas é legal de também trazer para o nosso ouvinte que não foi uma coisa atípica para esse time do Kings.
O Kings tem feito jogos assim a temporada inteira. Exato. Antes, Bruno, eles estão terceiro da Conferência Oeste hoje, super disputada, não à toa. É um time que tá dando muito gosto de ver. Eu, particularmente, gosto muito de assistir esse time do Kings, porque é um time super jovem, é um time muito rápido, Bruno. Atacam em transição, tem espaçamento de quadra, excelentes chutadores. Tem o Sabonis, que pra mim é um pivô. Bruno, é um primor de pivô, Filipão, porque ele não é. Pontuação rápida sobre chutadores. Sabe quem foi o cestinho do Kings? O Malik Monk. Galera, torcedor do Los Angeles Lakers, vai lembrar desse nome aí. 45 pontos. Sabe o que é mais incrível? Malik Monk tava vindo do banco. Ele é sexto homem desse time. Ele tava vindo do banco e o cara foi o cestinho do Kings. Tipo, apenas então, isso. eles têm peça, eles têm profundidade, Bruno, né? Quando não é o Malik Monk, é o Kevin Huerter, que pode pegar fogo. Ou pode ser o Trey Lyles, que tem jogado muito bem vindo do banco também, enquanto o Clippers foram 10 pontos, 16 contra o Oklahoma ontem. Mão afiadíssima de 3. Bruno, o Harrison Barnes é um cara também veterano que pode dar conta também. Ou seja, é um time muito, muito interessante. O Keegan Murray, Bruno, é uma surpresa muitíssimo grata. Eu tô muito feliz que ele acabou indo pro Kings, que ele é um fit perfeito. E o moleque abraçou essa posição dele na equipe, sendo um cara de perímetro defensivo que está contaminando o resto da equipe. Eu fiquei muito, muito impressionado com a performance dele ontem, principalmente contra o Oklahoma particularmente. Mas, Bruno, temos que falar de De'Aaron Fox mais uma vez. É o podcast que talvez que mais fale de De'Aaron Fox. Internet afora. Vídeo dedicado só ao De'Aaron Fox, né, cara? Impressionante. Então, Sacramento Kings Brasil, Lauro e família, ó, beijo. Estamos aqui fazendo homenagem para vocês, porque nós estamos tão felizes quanto vocês por essa campanha do Sacramento Kings, que passa por esse cara, De'Aaron Fox, Brunão. Antes do Dame ontem fazer 71 pontos, o De'Aaron Fox, Bruno, nos últimos 10 jogos, ele era primeiro em pontos totais e primeiro em porcentagem de arremesso de quadra. 60% nos últimos 10 jogos, o que não é pouca coisa. E ele ainda, Bruno, é o cara mais clutch da liga. E pra mim o jogo que mais simboliza isso foi contra o Mavis, com o Kyrie jogando, né? O Sabonis toma 6 faltas e sai do jogo, faltando 2 minutos pra acabar o tempo regulamentar. E a câmera corta nele e ele pega falando pro banco. A gente tem o Fox. A gente tem o Fox, não tô preocupado. Então, a confiança que o time tem na sua principal estrela. E não apenas isso, Bruno, não apenas ele falou, levantou a bola do companheiro, o Fox, nesses 2 últimos 6 de 6 da linha de lance livre, 12 pontos no quarto, 14 pontos no overtime e terminou com a maior pontuação da temporada dele, 36 pontos. Até então, né? Porque aí ele fez, quando o jogo contra o Clippers, fez 42 pontos e 12 assistências. Então, Bruno, eu não tenho palavras para falar de De'Aaron Fox nesse âmbito ofensivo, mas eu finalizo aqui o meu pitaco falando da parte defensiva em que ele melhorou muito. Eu mencionei essa arrancada incrível dele, mas em fevereiro, particularmente, ele tem feito o plus-minus dele mais 51, Bruno. Então, o De'Aaron Fox tem sido uma das melhores peças defensivas desse time, que peca ainda, é só a 22ª defesa da liga, e curiosamente, Bruno, eles concedem menos pontos que ano passado, 115 contra 115.2, mas eles são, em vez de 27ª defesa, são 22ª melhor defesa. Ou seja, menos pontos, quer dizer, mais pontos do que ano passado, mas tiveram um salto considerável. Mas eu ainda acho que sim, eles têm que melhorar esse quesito, já programando, já prevendo os playoffs, Bruno. Vão chegar, obviamente, nos playoffs, vai acabar esses 17 anos de espera, e eu quero ver mais o Kings. Eu quero ver eles chegarem ao potencial que eles podem chegar. Como eu mencionei, Keegan Murray é um excelente defensor, o De'Aaron Fox está crescendo, o nosso querido Domantas Sabonis pode entregar um pouco mais nesse quesito. Então, conto com o Mike Brown, Brunão, para mexer um pouco na espinha dorsal dessa equipe aí, no mental, para que eles possam fazer uma corrida bem interessante e continuar construindo esse projeto, tá tão legal de assistir. Tá aí, gente. Bom, finalizamos então aqui, falamos aqui sobre a rodada NBA, muito time legal, um vídeo diferente, né? Normalmente a gente... são 3 times que eu acho que é difícil a gente ver a confluência, os 3 juntos, né? Mas foi uma oportunidade legal, eu acho que foi bacana.
Comentem aqui, digam pra gente se vocês Responde a querem... falta raiz, Bruno. Exatamente. Falando de quem a mídia não fala, senhoras Exatamente. E deixa um comentário aqui se vocês curtiram, se vocês querem que a gente traga mais times que geralmente não tem tanto espaço assim, né? E normalmente a gente tá sempre falando muito mais de times de mercados maiores e tal, times mais populares, mas comentem aqui se vocês curtiram, se vocês querem ver mais esse tipo de conteúdo. E também deixem aqui seu comentário sobre o Sacramento Kings. Aqui eu vou deixar na mão do Lauro, pessoal, Sacramento Kings BR, que eu sei que vai estar aqui para falar sobre esse time que está tendo uma campanha muito, muito, muito interessante, muito importante nessa temporada. Não se esqueçam também de assinar o canal 3 Pontos e a Falta e clicar no sininho para receber notificações toda vez que a gente soltar vídeo novo. Filipão, tamo junto, hein? Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo aqui no 3 Pontos e a Falta. Valeu, gente, até mais!